Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco e seguimos aqui agora, né, senhores, para as aulas de revisão de gerenciamento de projetos, de acordo com o que nós podemos encontrar no PMBOK, quinta edição, não é isso, gente? Aqui, ó, PMBOK, quinta edição, né? É o que a gente vai trabalhar aqui agora nessa e nas próximas aulas. Lembrando que estamos falando aqui de um curso de revisão, então automaticamente o aconselhável é que o aluno tenha acesso já às aulas em PDF, né? As 4 aulas em PDF aqui do curso, que foram trabalhadas em relação ao assunto. Outra indicação que nós temos também de maneira muito forte aqui é que, cara, pegue os exercícios, né? Todos os exercícios de todos os módulos foram disponibilizados, né, como lista de exercício no final das aulas. E após assistir a essas aulas de revisão, que os senhores peguem, tudo bem, essa lista de exercício e resolvam novamente os exercícios. Essa é uma forma de você revisar teu conteúdo nessa última semana antes da sua prova. Tá ok? Tivemos problemas, professor, dúvidas, mágoas, lamentações, você vai escrever aqui para esse endereço, ó, gabriel.pacheco@tiparaconcursos.net. Vamos lá então? Bora! Primeiro ponto que eu vou falar para os senhores é o seguinte: a gente precisa lembrar que nós tivemos uma mudança de versões do PMBOK, aqui ó, da 4ª edição, não foi? Para a 5ª edição, agora em 2012, agosto de 2012. Então, automaticamente, nós estamos naquele momento em que as bancas como um todo, inclusive a FCC, que é o caso de vocês aqui do TRT Primeira Região, começam a cobrar efetivamente um framework. Então, o que a gente precisa saber, além do conteúdo do próprio framework, é saber também as principais diferenças. Principais diferenças essas que nós trabalhamos já no curso completo em PDF e que agora eu vou apresentar, vou comentar essas diferenças com os senhores sem problema algum. Mas é interessante para toda prova que você for realizar, inclusive essa agora do TRT, que vocês tenham em mente quais são essas principais diferenças. Qual vai ser nosso conteúdo tratado aqui, então? Exatamente como consta no seu edital. Gerenciamento de projetos, não é? Ó, gerenciamento de projetos, PMBOK 5.0, processos de organização dinâmica do escritório de projetos. Um ponto que vai me chamar muita atenção é justamente o fato deles colocarem isso aqui, ó, dinâmica do escritório de projetos. Isso chama bastante mesmo atenção em relação a uma prova de concurso público, em relação a um edital, porque, na verdade, quando eles colocam isso aqui, é provável que eles cobrem de forma mais efetiva o que é o escritório de projetos, de acordo com o PMBOK quinta edição, e também que eles cobrem especificamente quais são os tipos de escritório de projeto, bem como o contexto do gerenciamento de projeto nas organizações. Então, o que eu acredito? Que os senhores não podem ir de forma alguma para a tua prova sem esse conhecimento. Sobre o esquema que a gente tem aqui, projetos de organização diz respeito especificamente ao tópico contexto de gerenciamento de projetos, como pode ser encontrado no teu PMBOK. Então, abra o olho. Outro ponto, toda vez que o seu avaliador coloca para você gerenciamento de projetos, PMBOK 4ª edição, PMBOK 5ª edição, não subestime a capacidade do avaliador em cobrar o livro inteiro. Mas a gente tem um problema. O livro inteiro ele possui 500 e tantas páginas, 560 páginas. Você vai ler esse conteúdo inteiro? De forma alguma, não é esse teu objetivo como concurseiro. Concordam comigo? Teu objetivo como concurseiro, na verdade, é conseguir estudar especificamente aquilo que tem mais chance de cair. Como que vocês fazem isso? Pegando materiais de qualidade, assim como você já teve acesso ao nosso curso de, vamos colocar aí, gestão e governança de TI aqui para o TRT Primeira Região, você não vai ter problema nenhum, eu acredito, para poder detonar na tua prova, tá ok? Mas não me peguem e resolvam, né, de repente, fazer uma fórmula miraculosa e uma semana antes da prova, que é o que está faltando para vocês agora, vocês começarem a ler o PMBOK. Não, vocês não vão fazer isso não. O conteúdo que vocês precisavam, vocês já tiveram acesso. Primeiro ponto em gerenciamento de projetos que eu chamo a atenção dos senhores diz respeito à capacidade que seu avaliador vai ter de tentar confundir algumas questões. Bem, a FCC não faz isso há um certo tempo, eu sei disso, mas já caíram questões da FCC onde eles cobravam PMI, tá vendo? Aqui, ó, PMI e PNP.
Eles cobravam conhecimento da pessoa numa característica de conhecimento básico sobre o que é PMI e o que é PMP. E nós precisamos ter esse conhecimento. PMI é o quê? Project Management Institute, e é um instituto responsável pelo gerenciamento de projetos, não é? E pela publicação do PMBOK em todas as suas edições. É um instituto de estudos, na verdade, na área de gerenciamento de projetos, que agrupa os melhores conhecimentos, as melhores práticas que nós temos em gerenciamento de projetos e publica um livro, que é o PMBOK quinta edição. O outro assunto que a gente tem aqui a tratar, que é PMP, é justamente o Project Management Professional. Primeira dica, Project Management Professional, ele é um profissional de gerenciamento de projetos, esteja ele trabalhando no gerenciamento de projetos ou na consultoria de projetos, que comprovou seu conhecimento na área e também ter prática em gerenciamento de projetos no momento em que ele sentou e conseguiu fazer uma prova, a prova de certificação PMP. Um profissional da área de gerenciamento de projetos precisa ter obrigatoriamente a certificação PMP? Não, ele não precisa ter obrigatoriamente essa certificação. Ou seja, o gerente de projetos, o consultor de projetos, ele precisa ter obrigatoriamente essa certificação? Não, ele não precisa ter. Outro termo que vai ser cobrado também dos senhores, vez ou outra, como ele está citando para a gente exatamente as práticas em, vamos colocar aí, escritórios de projeto e tudo mais, é o termo PMO. Esse outro termo aqui não pode ser esquecido de forma alguma e significa Project Management Officer. O Project Management Officer, ele é o quê? Ele é o próprio escritório de projetos, só que em inglês. Ele é o nosso eProj. A gente tinha em algumas colocações aí, né, artigos publicados até o ano de 2011, aproximadamente 2012, o pessoal também chamado de PMO, de Project Management Office, o executivo da área de gerenciamento de projetos. Na verdade, era aquele rapaz que trabalhava com consultoria em gerenciamento de projetos. Mas, para a gente aqui na prova, eu gostaria que os senhores considerassem PMO, quando aparecer na tua prova da FCC, como Project Management Officer, o escritório de gerenciamento de projetos. Muito bem. O que é projeto, então, senhores? Essa palavrinha aqui, ó, que aparece para a gente, que eu estou marcando nesse exato momento. Projeto deve ser entendido e considerado pelos senhores como um empreendimento que objetiva gerar aqui produto, serviço ou resultado único, em um espaço de tempo pré-definido. Ou seja, o que a gente tem que colocar aqui em nossas mentes quando a gente fala do projeto, da palavra projeto? Primeiro de tudo, a gente trabalha com resultado singular, um resultado único. Isso tem que ser muito bem identificado na sua questão, na hora que você for resolver sua questão na prova. E ele trabalha no espaço de tempo pré-determinado. O que é um espaço de tempo pré-determinado? Ele tem início e ele tem fim em relação ao seu tempo. Ou seja, FCC chegou na tua prova do TRT e perguntou para você: estamos aqui com uma situação em que eu gostaria que vocês identificassem um projeto. Né? Suponhamos, né? Não exatamente com essas palavras. O que vocês vão procurar dentre as suas alternativas? Aquilo que é único, singular e que tem um tempo pré-definido. Tá joia? Algo que vai bater completamente, bater de frente mesmo com o termo projeto é o termo operações. Basicamente, nessa questão, se cair esse tipo de conceito, o seu avaliador vai colocar para você projetos, um projeto, né, propriamente dito, né, ou então, vamos colocar assim, somente um projeto e diversas características de operações. Como que vocês vão reconhecer? Vocês vão reconhecer esses diversos tipos de operações pelo fato de elas serem contínuas e repetitivas, ou então relacionadas diretamente a processos. Vocês vão conseguir identificá-la também por saber que dentro da sua organização ela é aquilo que está fazendo mais do mesmo. Outro termo que cai em prova também frequentemente é gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK quinta edição, é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. E o PMBOK? PMBOK. Pode ser considerado o PMBOK? Posso considerar o PMBOK como metodologia? Posso considerar o meu PMBOK como um processo? Não, nenhum, nem outro. O PMBOK ele é um framework,
Ou seja, o meu PMBOK ele é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos. Quando eu falo guia de boas práticas, eu estou dizendo o seguinte: eles pegaram tudo de bom que tinha no mundo dos projetos, em relação ao mundo mesmo, vou colocar assim, e juntaram tudo isso em um livro, publicaram o PMBOK. Se por um acaso no enunciado da tua questão, FCC, tiver escrito que PMBOK, de acordo com a metodologia PMBOK, e dali em diante ele discorre sobre a questão, explica a sua questão, você vai deixar de responder essa questão ou vai tentar entrar com recurso para poder anular essa questão, porque a palavra, de repente, metodologia, vinculada a PMBOK no enunciado da questão poderia, diremos assim, confundir o seu pensamento sobre o assunto? Não, isso não vai colar. Tente responder essa questão da maneira adequada, porque esse tipo de recurso não vai colar. E não é por isso também que você vai deixar de responder uma questão como essas. Vamos lá então. O PMBOK possui o que internamente? Vai possuir processos e melhores práticas dentro do gerenciamento de projetos. Esse é o papel dele. Ou seja, tivemos ali práticas, processos específicos de gerenciamento de projetos que deram certo no mundo inteiro. Tivemos o que eu faço? Publiquei no PMBOK. Outro ponto. O PMBOK a gente tem que encará-lo como self-service de processos. Isso mesmo, ele não obriga todos os seus processos. Ele não obriga isso. O que você vai fazer? Poxa, eu tenho o PMBOK na minha mão, então eu tenho que montar minha metodologia de gerenciamento de projetos da minha organização. Tenho ali todos os processos do PMBOK? Tenho. O que eu tenho que fazer agora? Sei lá, diríamos que com 22 processos, 20 processos, 18 processos, eu consegui aplicar o conhecimento, aplicar ali, vamos colocar as disciplinas que eu preciso conhecer dentro do PMBOK. Tudo bem, ótimo, utilizei aqueles processos específicos sem a obrigatoriedade de trabalhar com os 47 processos que o meu PMBOK possui. Outra informação válida também, atualmente, na versão 5.0, ele tem 47 processos e não mais 42 processos como nós tínhamos anteriormente. Outro ponto, trata-se então de 5 grupos de processos. O que são os grupos de processos? Grupos de processos é uma forma de você agrupar os seus processos de acordo com certos momentos em que ele poderia ser encontrado no seu projeto, como, por exemplo, o grupo de processo de iniciação, não é? Temos processos ali dentro que poderiam ser utilizados numa iniciação do seu projeto. Os grupos de processo de planejamento são processos que poderiam ser utilizados no planejamento do seu projeto. Diferente, então, do que nós temos das fases do ciclo de vida, que vai ser foco de revisão logo adiante. Ou seja, quais são os grupos de processo que eu preciso lembrar? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.